Autoestima e autoconfiança. Você é uma pessoa explosiva? Tem dificuldade em receber crítica e elogio? Tem uma necessidade muito grande de validação e reconhecimento das pessoas? Medo do abandono e da rejeição? Tem dúvida sobre o seu valor? É sobre tudo isso que a gente vai falar nessa aula. Joseph Stalin disse a seguinte frase: a morte de uma pessoa é uma tragédia. A morte de milhares, apenas uma estatística. Quando uma pessoa morre, sofre um atentado violento, a gente fica sabendo nome, lugar, pormenores e detalhes do acontecido. E quando milhares e milhares de pessoas morrem numa guerra, as pessoas viram estatística. É isso que acontece dentro de algo que vira comum, mais um naquela situação. E eu tô falando isso para ilustrar que eu não quero que você faça parte de uma estatística de pessoas que ano após ano vêm cometendo os mesmos erros, os mesmos deslizes e às vezes por não saber como lidar com eles. Você sabia que 40% das empresas que abrem aqui no Brasil, elas estão fadadas a falirem depois de 5 anos? Elas vão fechar, 40% das empresas. Ou seja, quase metade das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, se fossem abrir um negócio, depois de 5 anos, certamente teriam os seus negócios encerrados. O que eu quero mostrar com tudo isso é que a maioria das pessoas tem o mesmo resultado. O que eu não quero é que ano após ano você siga tendo o mesmo resultado que pessoas comuns vêm tendo. Ainda que você seja bem-sucedido ou bem-sucedida em alguma área da sua vida. Mas o que eu tô falando vai além de questões financeiras ou de mérito que as pessoas enxergam. Eu quero falar da relação que você tem com você mesmo e a relação que você tem com as outras pessoas. Se você não mudar, se você não evoluir, não é sobre se manter. Eu tô mantendo, não. Você não tá mantendo. Se você não tá evoluindo, você tá andando pra trás. Porque o mundo tá em constante mudança. A gente precisa estar sempre melhorando. E quando você entender, e se você entender aquilo que eu vou te ensinar, você vai ganhar clareza. Você vai ter luz, sabe no quê? Nos teus propósitos, nos teus porquês. Quando a gente entende o porquê que eu preciso fazer alguma coisa, qual é de verdade a minha motivação para realizar uma determinada coisa, uma verdadeira mudança, alguma mudança de rota na minha vida, a gente consegue o quê? Ter persistência, ter consistência. E eu não quero falar aqui frase de efeito, sabe aquela frase bonita que você lê no Instagram ou que você vê na capa de um livro? Isso não tem um efeito duradouro. Eu quero te dar conceito, eu quero te dar ferramenta para você mexer aí dentro e descobrir uma nova versão de você mesmo. Durante muito tempo, a palavra autoestima, ela era definida ou era percebida como alguém que tinha uma autoconfiança ou uma postura, ou se vestia muito bem. Você olhava para uma pessoa que falava de forma educada ou de forma eloquente. Ai, aquele fulano tem uma boa autoestima, aquela pessoa tem uma boa autoestima. De uma vez por todas, joga fora. Mostrei meu papel. Joga fora esse conceito que você tinha até agora. Autoestima não é sobre o que as pessoas pensam sobre você, não é sobre o que as pessoas acreditam que você é, tampouco sobre as coisas que você faz. Autoestima é o valor que você tem, é o que você pensa sobre você e é a partir dela que é como você se comporta, como você age com você mesmo e também com as outras pessoas. E eu posso te afirmar de coração que a grande maioria dos problemas que as pessoas têm nas suas relações são questões ligadas à falta de autoestima. Você vai entender nessa aula o que é autoestima, o que é autoconfiança, a diferença entre elas. Quero falar de ego, quando uma pessoa é muito egocêntrica, isso também tem a ver com algumas distorções que as pessoas pensam a respeito de autoestima. Quais são as faltas, os tipos de faltas de autoestima, o que acontece quando uma pessoa não tem autoestima, como você driblar aonde você tem ancorado a sua autoestima e verdadeiramente como você construir uma autoestima de verdade. Uma vez eu fui num treinamento e aí nesse treinamento a gente foi estimulado a olhar no espelho e falar assim: eu sou maravilhosa, eu sou demais, eu sou foda. E a gente era estimulado a ficar falando isso daí. E a gente também foi estimulado a, depois do treinamento, ficar falando isso também dias e dias. Sabe aquela coisa de acordar e olhar no espelho e ficar falando: eu sou demais, eu sou foda, eu sou mantra? Gente, isso pra mim foi um desserviço. E aqui eu não tô falando mal do treinamento que eu fui, não. Mas, gente, isso não serve pra nada. O primeiro grande erro é a gente focar naquilo que a gente é
ótimo, que a gente é bom, que a gente é maravilhoso. Só ficar focando nas nossas características. Como eu sou inteligente, como eu sou bonita, como eu sou, sei lá. Isso é reconhecer as suas virtudes. É importante a gente saber naquilo que a gente é bom. É extremamente importante, até pra gente entrar em contato e não ficar se auto-sabotando e se auto-enganando achando que você não tem nada de bom. Mas só que o alto valor, a gente não constrói dessa maneira. A gente constrói olhando para os nossos monstros. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. A gente constrói autoestima queimando o navio. Queimando o navio não é falar de terrorismo. Eu vou contar uma história aqui de um comandante de guerra chamado Hernán Cortés. Ele era um grande comandante e quando ele chegou lá no México, os seus soldados ficaram com muito medo daquelas terras. E ele convidou os soldados dele a irem embora. Ó, se vocês quiserem, vocês podem ir embora. Só que eles não quiseram ir, mas estavam aterrorizados. E o que ele fez? Depois que todo mundo desistir daquela batalha, ele queimou todos os barcos, não dando opção a não ser eles enfrentarem a guerra. Como assim, Camila? Você precisa queimar os seus barcos. De que maneira? Você precisa enfrentar os seus medos. Mais do que você apenas reconhecer diante do espelho, diante de si, aquilo que você tem de bom, agora vai ser a grande primeira lição. Você vai precisar levantar o tapete da sua vida, sacudir ele e enxergar os monstros que moram ali embaixo, para então você saber o que é que tem de não tão luminoso na sua vida, pra gente botar luz e começar a ressignificar, mudar, ter ferramentas para você começar a corrigir aquilo que vem te atrapalhado. Porque aquilo que, vamos colocar assim, aquilo que não é tão bom, aquilo que te paralisa, que são os seus maus hábitos, que são as suas impulsividades, que são as suas carências, que são os seus medos, as suas necessidades de aprovação, os seus medos de rejeição. A gente precisa olhar quando a gente tem um mau comportamento. Ao invés da gente falar, imagina, eu sou tão maravilhosa, eu sou uma boa pessoa tão incrível, foi o outro que fez eu me comportar dessa maneira. Será? A gente precisa queimar os nossos navios, olhar embaixo do tapete da nossa vida e começar a vasculhar os nossos monstros. Só que para isso a gente precisa de uma coisa. Aliás, duas. Coragem e humildade. Porque não adianta. Se a gente não tiver coragem, a gente não vai enfrentar a batalha da nossa vida. Que é trazer o quê? Aperfeiçoamento. A gente só constrói o valor, o nosso autoestima, o nosso valor, melhorando aquilo que a gente precisa melhorar. Como assim, Camila? Você me chama pra uma aula de autoestima e fala que eu só vou ter autoestima se eu botar luz naquilo que não é bom? Mas isso vai me dar um senso de inadequação, eu vou ficar me sentindo muito mal, culpada. Não é pra você se julgar, não é pra você se sentir culpa, é pra você olhar, pra ter coerência e falar, é nisso que eu preciso mudar. Porque conforme o tempo vai passando e a gente começa a se comportar de forma repetitiva, ter sempre os mesmos resultados, se sentir uma fraude, se sentir uma pessoa que se auto-boicota, enfim, diversos comportamentos distorcidos que a gente começa a perder, sabe o quê? O nosso valor. A gente começa a perder a confiança que a gente tem em si. Como é que você gosta de uma pessoa? Quando a pessoa é boa pra você, quando você pode contar com essa pessoa, quando essa pessoa te traz um bem-estar. Como é que você vai sentir tudo isso por você se você não consegue mudar os seus comportamentos? Então o grande primeiro desafio para você ter uma nova versão de você e um senso de valor maior é quando você pega aquela parede quebrada, aquele chão rachado e você começa a consertar. É por isso que o exercício do curso de se olhar no espelho não vai fazer sentido nenhum. Porque eu só vou ficar evidenciando aquilo que eu tenho de bom. Você é uma boa isso, você é inteligente, você é dedicado. Tá, mas e aquilo que não é tão bacana assim? E aquilo que te faz paralisar? E aquilo que impede você de ter resultado melhor na sua vida? De novo, não é sobre culpa, tampouco sobre julgamento, mas é sobre humildade e coragem de você enfrentar aquilo. Realmente eu tive medo, realmente eu fui grosseira, realmente eu tive inveja, realmente eu tive raiva, realmente eu tive vontade de matar aquela pessoa naquela situação. É a primeira grande coisa que a gente precisa saber, que a gente só vai conseguir construir uma boa autoestima quando a gente olhar para os nossos monstros. E ao longo dessa aula a gente vai entender a melhor maneira de fazer isso. O segundo grande erro é a gente construir a autoestima, que tá ligado um pouco com o primeiro,
baseando a nossa autoestima na nossa autoconfiança. Até porque autoestima não é autoconfiança. E para isso eu vou explicar a diferença entre elas. Autoestima é o nosso valor, é o apreço que a gente tem sobre si. Autoconfiança é a capacidade, é a habilidade, é a segurança que a gente tem em executar determinadas tarefas. Já ouviu aquela pessoa falando, nossa, eu sou ótima no meu trabalho, mas eu sou péssima no meu relacionamento. Eu sou ótima nos meus relacionamentos, mas eu sou péssima como mãe. E por aí vai. Quando você tem autoconfiança em realizar alguma coisa, então você fala muito bem em público, você se expressa de forma muito boa, você interage muito bem com as pessoas. Isso é autoconfiança. Isso não te promove uma sensação de alto valor. E as pessoas confundem muito isso. Já viu aquela pessoa dando um conselho para aquela amiga que tá num relacionamento que não tá bom? Ai, amiga, você é tão maravilhosa, você é uma pessoa incrível, você faz isso tão bom, você se dedica, você cozinha. Exemplo. E aí, no que a pessoa tá fazendo? Ela tá mostrando várias coisas em que a pessoa executa com maestria, que ela executa com bastante habilidade. Mas o problema não é o que aquela pessoa faz de bom. É como ela se vê para estar numa relação ruim. Independente se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, se você tem muitas habilidades ou poucas habilidades, o seu valor não vem disso. A sensação de você com você mesmo, sabe? Autoestima é como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. É como você promove os seus comportamentos e não o como você faz determinadas tarefas. Tá ficando um pouco mais claro? Porque se fosse sobre aquilo que você faz de bom ou sobre as suas conquistas, pessoas que não têm um bom cargo, ou que não têm uma boa condição financeira, ou que não sabem desenhar, ou que não sabem cozinhar bem, ou que não se vestem de forma altamente adequada, não seriam dignas de ter uma boa autoestima. Imagina, as pessoas estariam condenadas a ter um baixo valor simplesmente porque não tem habilidades, oh meu Deus. E se essa pessoa executa um trabalho simples? E se ela tem uma profissão muito simples, que não precisa de muita habilidade para executar determinado trabalho? Ela não merece ter um senso de valor maravilhoso? Ela não merece ser bem tratada? Ela não merece ter uma relação saudável? E autoconfiança é as coisas que você faz, as habilidades e as capacidades que você faz no determinado trabalho. E muita gente faz como? Tenta construir a sua autoestima baseado naquilo que ela tem autoconfiança. Num bom cargo, numa boa roupa, no fato de ser bonito, no fato de ser bonita. E isso é um grande erro. Sabe o que acontece? Você vai desenvolvendo aquela síndrome do impostor. Porque você cria uma impressão pro mundo de que você é ótimo, que você é maravilhosa, que você é bem resolvida, que você resolve problemas. Só que na verdade só você sabe aí dentro quais são os conflitos que você enfrenta de verdade. Você vai sentindo vazio, você vai sentindo uma fraude, você vai se sentindo um pouco sem propósito, você se sente um pouco paralisado em alguns momentos da vida. Por quê? Você tá baseando o seu valor nas suas conquistas. Camila, mas é bom ter conquistas, maravilhoso. E quanto mais saudável emocionalmente você é, maior as chances de você ter conquistas. Quanto mais emocionalmente saudável você é, mais produtivo você é no trabalho, mais relacionamentos saudáveis você tem, melhor você faz fechamento com seus clientes, mais chance você tem de fazer mais dinheiro. Então não tem a ver com isso. Eu estou falando de como você se sente diante de si e do mundo. E quais são as duas grandes formas que a falta de autoestima ela mostra pra gente? Como que as pessoas são quando elas têm uma falta de autoestima? São várias submaneiras que elas podem ser, mas eu vou trazer duas grandes formas que a pessoa pode ser só uma maneira, só outra, ou um pouco de cada uma delas em diversas situações. Então eu vou resumir dois tipos de papéis das pessoas. Sabe aquela pessoa que quando você olha, ela tem um nível de energia mais baixo, ela não se sente merecedora, ela é uma pessoa totalmente criticável, pede quase desculpas por existir, é sempre os outros, ela enxerga que todo mundo é melhor do que ela se sente sempre muito menor do que os outros. É como se as pessoas fizessem um favor de estar ali com elas, de estar perto delas, de amá-las. É como se elas estivessem sempre se sentindo devedoras do amor. As pessoas fazem um favor de amá-las, como se elas não fossem dignas de nada. Elas são altamente manipuláveis, as críticas entram com muita facilidade e a chance delas entrarem num relacionamento abusivo é muito grande.
porque elas permitem que as outras pessoas despejem todo o lixo tóxico da vida dos outros nelas. Então elas são muito manipuláveis, elas parecem mais boazinhas, elas parecem mais mansas, mas sofrem muito por dentro, porque elas têm uma percepção de assim, que não tem muito valor diante do mundo. Esse é um tipo de pessoa. Camila, eu posso ser só essa? Eu posso manifestar de diferentes maneiras? Pode ser que numa situação você seja de um jeito e numa situação você seja desse outro jeito que eu vou falar. O outro jeito que mostra que uma pessoa tem questões com falta de autoestima e questões ligadas ao autovalor é aquela pessoa que quando você olha e fala, nossa, fulano tem uma boa autoestima, tem uma boa postura, né? É aquela pessoa que você olha e parece, mas não, é uma pessoa que tem o ego muito inflado. Geralmente são pessoas mais reativas, explosivas, impulsivas, pessoas magoáveis, você não pode falar nada que a pessoa se ofende, elas são zero abertas ou muito pouco abertas às críticas. Você vai dar uma opinião ou uma crítica para aquela pessoa e aí não é sobre ofender ou desrespeitar, mas a pessoa sempre se justifica, não, mas é porque sempre tem um motivo. São pessoas mais que você olha, são orgulhosas, são mais donas de si, cheios de si. Camila, mas essas pessoas não têm autoestima? Também não têm. Porque elas também têm uma necessidade de fazer prevalecer a sua opinião, da validação, do elogio. Elas são péssimas em lidar com a crítica. São verdades duras, às vezes, de ouvir, mas são importantes de ouvir para que você tenha realmente uma mudança de vida. E eu vou repetir. A falta de autoestima, a falta de senso de valor, do pertencimento do mundo, ela é a causa e a raiz de grande parte dos nossos problemas. Quando você resolve tudo isso, você melhora muita coisa na sua vida. Eu sei que a falta de autoestima leva a você ter vários comportamentos, ações aí muito distorcidas, a opinião do outro nunca serve, você tem brigas com as pessoas que você se relaciona, você se sente muito injustiçado o tempo todo. Aqui eu não vou me aprofundar nas questões de ansiedade, culpa, medo, não vou conseguir falar tudo pra vocês. Lá no meu treinamento Poder do Eu falo muito isso. Como que depois que eu descubro tudo isso, como é que eu realizo essa mudança baseada no meu medo, na minha culpa, na minha procrastinação, na minha mudança de estado mental. Uma dificuldade muito grande das pessoas hoje, legal, eu fiquei nervoso, o que eu faço agora? Eu só respiro e conto até 10? Você precisa promover técnicas de estado mental. De novo, lá no meu treinamento Poder do Eu falo isso em diversas áreas, em vários detalhes, mas aqui eu quero dar a chave do destravar para você em relação à autoestima e autoconfiança e identificar se você tem tudo isso. Quais são problemas que uma pessoa que tem falta de autoestima pode apresentar? Carência emocional exagerada, medo da rejeição e do abandono. Falei pra você, pessoa muito explosiva, pessoa muito reativa. Você vai falar com a pessoa, é muito sobre a dor dela, né? É como se a pessoa, quando ela é essa pessoa mais impulsiva, como se os outros estivessem sempre querendo fazer alguma coisa de errado pra elas. Nossa, lá, tá vendo? Fulano... São pessoas muito críticas, são pessoas que têm uma visão distorcida em relação a o que os outros pensam sobre ela. É uma pessoa altamente magoável, então você não pode falar nada, a pessoa, nossa, fulano me criticou. Toma cuidado, você tá com um senso de necessidade de aprovação muito grande. A pessoa perde muito a naturalidade. Eu falo de autenticidade. Sabe quando você não é natural? Você fica uma pessoa, às vezes, engessada na presença de determinadas pessoas ou em um determinado ambiente. Quando você gosta da sua versão, quando você gosta de você e a sua versão interna, ela é muito parecida com aquilo que você mostra pro mundo, você consegue ser uma pessoa mais natural onde quer que você esteja. E tem coisa mais maravilhosa do mundo que você ser você mesmo, independente de você ser simples, de você ser uma pessoa mais sofisticada, de você ser uma pessoa que fala de uma forma mais tranquila, ou se você fala de forma mais formal, ou se você fala gíria. Não é sobre ser educado ou sem educação, mas você ser livre aonde quer que você esteja. Quanto mais livre você se comporta nos ambientes, mais autoestima você tem. Você não vê aquelas pessoas que falam, nossa, como essa pessoa é autêntica, quando essa pessoa é leve, porque ela tem autoestima. Já aconteceu de eu ter amigos, amigas, e quando você olha na foto, você vê duas pessoas perto. Essa aqui, você olha, é muito bonita e essa aqui não é tão bonita. Mas quando você convive com aquela pessoa, essa pessoa que parecia muito mais bonito, ela de uma nota 10 pode cair para uma 7. E essa aqui de uma nota 7 pode cair para uma 10. Você já não passou por isso? Você olha aquela pessoa,
Ai, a pessoa não é tão bonita, mas ela é bonita. Ela é uma pessoa que você gosta de ficar perto. São pessoas que têm senso de valor, têm amor por si mesmo, têm autoestima. E isso exala, é gostoso a gente ficar perto de pessoas que têm luz. E olha que legal, quanto mais naturalidade você tem nos ambientes que você frequenta, mais confortável as pessoas também vão se sentir com você. É uma troca mútua. Então o que a gente aprendeu até aqui? E que é importante você saber que você não pode mais se comportar igual a maioria das pessoas se comportam. Que aqui vai ser um destravar para você pensar de uma forma diferente, para você não fazer e não cometer os mesmos erros que você vem cometendo até agora. Porque às vezes a gente erra porque a gente está vivendo no engano. A gente não tem uma ideia e uma noção do porquê que a gente está vivenciando aquilo. Você também já sabe que grande parte dos problemas que a gente vive nas nossas relações, grande parte dos problemas que talvez você esteja vivendo nos seus relacionamentos, de briga, ou de falta de entendimento, ou de necessidade de elogio, às vezes no ambiente profissional, aquela sensação de ser uma fraude diante das pessoas, são relações ligadas à falta de autoestima. Você percebeu e já sabe também que autoestima é algo que está dentro, é o conceito que você tem sobre si, que não importa a posição que você esteja na sociedade e quais são as habilidades que você tenha, isso não muda o senso de valor que você tem com você mesmo e como você reage diante do mundo. Descobriu também que autoestima não é autoconfiança e que é um grande erro você construir ou tentar construir uma boa autoestima baseada naquilo que você sabe fazer de bom. Porque isso vai fazer o quê? Com que você só se engane, promova a síndrome do impostor, alimente o seu ego. Como aquele caso do espelho do treinamento. A gente não constrói uma boa autoestima apenas valorizando aquilo que a gente tem de bom. Porque o que a gente tem de bom é importante a gente reconhecer. Mas aquilo que a gente precisa melhorar é o que vai trazer uma relação verdadeira com a gente. É o que vai trazer conforto pra gente dentro de si mesmo. É como eu falei, a gente constrói uma relação com as outras pessoas, deveria construir com as outras pessoas, como a gente constrói com a gente mesmo, ou vice-versa. E como que é isso? Você se sentindo confortável na sua presença. Sabendo que aquele chão que tá trincado, aquela parede que tá sem tinta, você tá consertando. Não é sobre culpa, tampouco sobre julgamento. Mas é você buscando sacudir o tapete da sua vida e buscando alternativas e ferramentas para estar corrigindo e construindo uma melhor relação com você. Eu não quero mais que você viva da mesma forma que você tem vivido até aqui. E os sintomas de você não ter autoestima é o resultado. Eu não vou ficar falando tudo, mas eu vou resumir. É você ter relacionamentos improdutivos, é você ter pensamentos distorcidos sobre as pessoas, é você se sentir julgado, é você não se sentir amado, é você ter medo da rejeição, é você ser uma pessoa totalmente explosiva, é você não aceitar elogio. Aliás, é também, mas não é esse o ponto. É você não aceitar crítica, é você estar sempre com uma sensação de raiva, sendo explosiva. É isso que a gente aprendeu a partir de agora. Quem são as pessoas que vêm deixando você mais irritado, mais irritada? Quais são as coisas no seu dia a dia que têm te incomodado? Duas coisas que eu quero falar a partir de agora. A primeira delas, onde é que você tem ancorado ou em quem você tem ancorado a sua autoestima e o porquê que você faz as coisas que você faz. Aí é que mora o pulo do gato. Por que você faz as coisas que você faz? Vou dar um exemplo muito simples e didático para ficar claro. Vamos supor que você goste de bolsa de marca ou carro. E aí você quer comprar aquele carrão, aquela bolsa importada que custa tudo muito dinheiro, e aí você compra. Qual é a motivação que você tem para comprar aquele carro ou aquela bolsa? É porque realmente é algo que você gosta? É algo que faz sentido para você? Ou é algo que você precisa comprar para mostrar para todo mundo que você tem? Que você tem que fazer parte de um determinado ambiente? Será que se você comprar aquele carro e aquela bolsa e deixar guardado e não postar no Instagram, não mostrar pra ninguém, vai produzir o mesmo efeito pra você? Ou você ia desistir de ter aquilo? Você nem gastaria dinheiro com aquilo? Ah, Camila, mas tudo que a gente faz, a gente quer mostrar para as pessoas, a gente tem necessidade de reconhecimento, elogio, claro que temos. É a coisa mais gostosa você receber elogio, reconhecimento, validação, mas existe uma grande diferença entre você querer, você desejar e você depender do reconhecimento, do elogio, da validação. Outro dia, eu fui jantar na casa de uma amiga minha
E ela fez uma mesa muito bonita. Ela decorou a casa de forma muito linda e a gente estava se sentindo muito bem, muito feliz. A comida estava uma delícia e todo mundo elogiou, foi muito legal. Exceto uma única pessoa, e é a pessoa que ela mais tem essa necessidade de reconhecimento, de elogio. E no final do jantar, ela falou: ai, tô tão chateada porque fulana vem aqui, não me elogia, não isso, não aquilo. Ai, sabe, eu tô arrasada, eu tô acabada, não sei por que isso acontece. E ela falando e desabafando. Será que a grande motivação dela era realmente deixar as pessoas felizes com aquele jantar? Que de fato é, obviamente. Mas era ser reconhecida como uma boa anfitriã, uma boa pessoa que recebe pessoas em casa por aquela determinada pessoa. Quais são os porquês de você fazer o que você faz? Aonde está ancorada a sua autoestima? Em quem você tem buscado a sua valorização e a sua validação? Por quê? Se a sua necessidade de validação e valor, ela acaba vindo de fora, você não vai conseguir alimentar, porque é sem fim. Nunca vai ter sentido. Porque lembra que eu falei que o valor, ele não é alimentado pelo que vem de fora, mas sim pela relação que você constrói sobre você? Então a primeira coisa, e aí eu quero que você pare e pense agora um pouco. Talvez você não tenha a resposta para todas essas perguntas, e é por isso que eu falo, vê de novo, anota. Quem são as pessoas que talvez mais me irritem? Ou talvez, quais são as pessoas que eu tenho ancorado a minha autoestima? Talvez seja no marido, talvez seja no chefe, talvez seja na sogra, talvez seja na mãe. Mães que foram muito críticas ao longo da nossa vida. A gente vai estar sempre buscando uma validação. Vai estar sempre buscando que aquela pessoa reconheça aquilo que a gente faz de bom. Só que a gente tem que parar e pensar. Se às vezes você, que sempre está buscando alguma coisa, um autoconhecimento, uma melhora, uma mudança na sua vida, não é uma tarefa simples mudar de comportamento, por que você espera que a outra pessoa que esteja fora, que nem tá nessa busca que você tá, vai ter mudança de comportamento? Pra te agradar? Será que é o seu ego que você quer que alimenta? Camila, mas é muito difícil. Por isso que eu falei que para você ter um bom valor, você precisa queimar os seus barcos. Você ia precisar de coragem, você ia precisar de humildade. Você ia precisar olhar para suas dores. E para isso a gente precisa de muita coragem. Porque quando você olha para a dor, você conserta e você começa a se sentir seguro dentro de você. Porque se o lugar está sendo consertado, você vai se sentindo seguro dentro de você. Mas eu quero voltar para o exercício. Quais são os porquês que você faz o que você faz? Quando você for dar uma festa na sua casa, por que você vai deixar tudo bonito? É para que as pessoas se sintam bem e felizes e você também se sinta felizes com elas? Ou a grande motivação é pelo reconhecimento delas? Quando você vai numa festa e você vai se arrumar, qual é a sua grande motivação? É se sentir bem, é se sentir bonita. É claro, porque as pessoas vão reparar, elas vão ver. Mas existe uma dependência dessa necessidade de elogio? E se as pessoas não te elogiarem, como que vai ser pra você? E se você receber uma crítica? Talvez você faça algo com a melhor das intenções. E se você for criticado? Como que você vai reagir? Ah, mas o meu marido, a minha esposa me critica. Mas ele não sabe falar de um jeito direito. Tá, mas agora eu vou te convidar. Agora eu vou te propor. Faz um filtro. Tira o jeito que essa pessoa falou. Vamos olhar de fora. O conteúdo dessa crítica. E aí? É dolorido receber. Mas é importante a gente fazer esse exercício. Aquela bolsa, aquele carro, aquela joia, aquela roupa que você quer adquirir. Só para produzir, só para ser bem visto naquele lugar. Claro, se você tem uma festa, se você tem uma ocasião especial, não é disso que eu tô falando. Mas o porquê que você quer aquilo? Você precisa construir o seu valor diante daquilo? Ou não? Tem pessoas que têm títulos. Ah, eu sou desapegada, eu sou uma pessoa que não ligo pra nada. Fala pra essa pessoa desapegar de alguma coisa da casa dela. Ou de algum objeto de valor. Tem pessoas que precisam ser vistos como algum determinado título.
alguém que é muito arrumado, alguém que é muito inteligente, alguém que é muito bonito. Vou contar uma história aqui, ela é um pouco profunda, mas eu quero que vocês entendam com o coração. Essa semana eu me encontrei com uma pessoa, e assim que a gente se encontrou, ela tava com uma carinha, eu falei, o que que foi? Ela disse assim pra mim, eu tô cansada de ser boazinha. Ah, eu tô cansada de ser boazinha, eu faço tudo pelos outros, as pessoas não me reconhecem, porque eu me desdobro em 2, 3, 4. Me fala mais. Ah, eu tô cansada. Pra 2024, eu não quero mais ser boazinha. E ela começou a desabafar e tudo mais. Por que que eu fico falando assim, que eu sou boazinha e tal? E ela me deu toda a liberdade, a gente tava conversando, a gente tem uma boa amizade. E aí eu fiz a seguinte pergunta pra ela. Por que que você é tão boa? E por que que você passa do seu limite? Por que que você se excede na hora de fazer a bondade pras pessoas? Passa do seu limite. E aí você fica chateada se o reconhecimento não vem, ou se a pessoa não é boa com você na mesma proporção. Por quê? O que acontece? Ah, porque as pessoas são ingratas e tudo mais. E aí eu perguntei pra ela, a sua verdadeira motivação, o seu real porquê, e não precisa me responder, é fazer o bem pra aquela pessoa, pra aquelas pessoas, ou por trás, lá por dentro, você quer ser reconhecida e ser vista como alguém que é muito boa. Alguém que, nossa, como ela é boazinha, como ela é maravilhosa, como ela faz as coisas pros outros. Ela fez assim. Ela parou uns 10 segundos. Eu falei, se alguém falasse que você é uma pessoa ruim, como seria pra você? Ela falou, péssimo. Eu preciso ser vista como alguém muito boa. Ela começou a elaborar. Eu falei, as nossas motivações, elas são sempre por dentro. Não é o outro. Não é pelo outro. Existem situações que você vai agir com bondade, com amor. Ótimo. Mas estou falando a dinâmica do dia a dia. Talvez você tenha esse padrão de repetição de comportamento porque você quer provar pra você e pro mundo o quão boa você é. E aí você se desdobra. Você deixa de fazer pra si pra fazer pros outros. Só que as pessoas não estão vendo o esforço que você tá fazendo. Elas acham que isso é seu, que é natural seu. E aí você não tem o reconhecimento, você não é correspondido, e aí te falta o quê? Reconhecimento. E aí sabe o que você faz? Você faz de novo. E você faz de novo, buscando um reconhecimento que nunca vem. Por isso que eu tô falando. Queimar os barcos e enfrentar os medos. Descobrir o porquê. Qual é a sua lição? Pega a sua caneta, assiste a aula de novo. Toda vez, tô escrevendo aqui, ó. Por quê? Toda vez que você tiver um comportamento distorcido, toda vez que você tiver uma reação exagerada, meu marido me criticou porque ele é um grosso. Ele faltou, lá na aula de mudança de estado mental, do poder do eu falo. A pessoa te faltou com respeito, a pessoa te tratou mal, a pessoa... Eu ensino toda a técnica de cognitivo comportamental de como você fazer a mudança de estado mental. Então, se não houve falta de respeito, não é se você se sentiu desrespeitado, mas se não houve falta de respeito, ah, mas ele é muito crítico, ele é muito grosso. Pega o centro da coisa. O porquê que você se sentiu chateada? Será que a pessoa não te cutucou ali na tua ferida? Será que a pessoa não deu uma sacudida ali no seu tapete e fez você entrar em contato com o seu lado mais obscuro, com o seu monstro, com aquela pessoa que talvez seja desorganizada, com aquela pessoa que seja muito impulsiva, ou aquela pessoa que só pensa nas próprias dores? A gente tem que olhar pra isso. E é muito difícil. E por que eu tô falando tudo isso? Qual é o exercício que você tem que fazer? Quem são as pessoas? Anota. Quem são as pessoas que te tiram do sério? Quais são as situações que mais te desgastam? Quais são os padrões que você repete? Relação abusiva, impulsividade, sentimento de dó de você mesmo, você se sente muito inadequado nos lugares. Quais são as coisas que você sempre sente isso? Aí você vai dizer. O que acontece quando você perceber e tiver coragem e humildade de olhar embaixo desse tapete? Você vai começar a fazer o quê? Buscar ferramentas. Pra quê? Reconstruir, construir, reformar essa casa.
É por isso que eu falo que questões ligadas à autoestima, elas são as grandes responsáveis pelos resultados que a gente tem em todas as áreas da nossa vida. E quando a gente entende a diferença entre autoestima e autoconfiança, a gente entende que o nosso valor não é sobre o que está fora, sobre o que os outros pensam, sobre o reconhecimento, sobre as nossas habilidades, é sobre o que está dentro. Como a gente melhora a nossa casa pra gente se sentir melhor morando aqui dentro, a gente começa a construir autoestima. Que existem muitos sintomas, muitos resultados negativos de não ter uma boa autoestima. E o mais importante de tudo isso é você descobrir o porquê que você tem feito tudo isso. Por que aquilo te feriu? Por que aquela pessoa te falou aquela coisa e te deixou tão irritado? É importante a gente olhar pra isso. Quando você entende tudo isso, você já melhora muita coisa na sua vida e você sai da média. E eu quero aproveitar e te deixar um presente incrível. Eu tenho um treinamento que ele chama Poder do Eu Start. E lá, quando você sacode o tapete da sua vida, você vai entrar em contato com a necessidade de mudança de estado mental, de sair do medo, de sair da culpa, de sair da ansiedade, de você se auto-questionar para tirar algumas situações que você vem tendo ao longo da vida. E eu quero te dar a oportunidade de participar desse treinamento. Ele é um treinamento que te dá ferramenta, habilidade emocional. Lembrando que quando você tem habilidade emocional, você consegue ter sucesso em qualquer área da sua vida, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, na sua saúde, no seu corpo. Você começa a se tornar uma outra pessoa. E eu quero te dar a oportunidade de participar do meu treinamento Poder do Eu. Eu chamo ele de Poder do Eu Start. Todas as ferramentas, de novo, sobre medo, ansiedade, procrastinação, mudança de estados mentais, vão estar disponíveis para você nesse treinamento com valor especial, com bônus diferenciado, para que de verdade você tenha uma mudança muito, muito intensa da sua vida. Você entra em contato com seus porquês, com seus propósitos, e quando você descobrir tudo isso, como é que você sai disso? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tá com valor diferenciado para você participar. Parabéns por você ter visto a aula até aqui. Me dá o seu feedback, me dá o seu comentário, me fala o que você achou, quais são os problemas que você tem enfrentado, que eu quero saber de tudo isso. E eu quero te ver no meu treinamento Poder do Eu. A gente se vê lá.